Olá, pessoal! Vamos para mais uma videoaula de redação. Hoje nós vamos ver um conteúdo novo. Hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre o teatro. Então, já é o conteúdo do livro 4, do módulo 42, tá? Mas a Prof. Nenão não vai fazer nenhuma atividade do livro. Primeiro eu vou explicar um pouquinho sobre o conteúdo. Vamos fazer uma atividade no plural mesmo. Então, fiquem atentos, porque junto com a videoaula vai uma atividade para vocês responderem. E vocês precisam assistir ao vídeo para poder responder a atividade, tá? Alguns de vocês já foi a um teatro? Já puderam assistir a uma peça de teatro? Né? Eu já assisti várias peças de teatro. Eu gosto muito de teatro. É uma das artes que eu acho, que eu considero como uma das mais incríveis. E eu gosto bastante. Pena que aqui em Foz do Iguaçu não tenha, né, apresentações teatrais como outras cidades, como cidades maiores têm, mas eu gosto bastante. E nós vamos aprender a escrever uma peça de teatro, porque é um texto bastante diferente de uma narrativa. Embora conte uma história também, a estrutura textual é bem diferente do que nós estamos acostumados a fazer. E nós precisamos usar muita pontuação, porque são basicamente diálogos. Então, a prof vai explicar alguns aspectos do teatro, vou falar um pouquinho quando que surgiu esse teatro, e também como é o texto teatral. Como que se faz um texto teatral? Quais são as características do texto teatral, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou compartilhar aqui a minha tela para eu mostrar para vocês o arquivo aqui. Então, olha só. O teatro é uma forma de arte muito antiga, com origens na Grécia. Então, ele surgiu lá na Grécia. E o teatro, embora ele é chamado, né, de teatro, texto teatral, é muito comum a referência de teatro estar relacionada ao local. Então, o teatro tem o nome teatro porque havia uma construção física chamada teatro. Tá? Então, o texto produzido não é teatro, nós chamamos de texto teatral ou texto dramático. Então, nós encontramos também como texto dramático. No início, os atores usavam máscaras e as peças eram representadas em anfiteatros ao ar livre. Então, essas apresentações eram feitas ao ar livre, para as pessoas assistirem, não era um local fechado, como nós encontramos os teatros hoje. E esses primeiros atores, né, que eram apenas homens, não podiam, mulheres não podiam apresentar peças de teatro. Quando havia algum papel em que era uma mulher, eles escolhiam um homem mais jovem, magro, né, para parecer um pouquinho com a fisionomia feminina. Mas mulheres não podiam participar, então eram homens que faziam o papel de mulheres. E eles utilizavam máscaras. Vocês já devem ter visto aquela máscara, uma máscara de sorriso e uma máscara triste. Algum de vocês já devem ter visto, são os símbolos do teatro. É a tragédia e a comédia, que são os dois gêneros teatrais mais produzidos durante esse período, tá? Outra coisa também comum é chamar o texto teatral de texto dramático, de literatura dramática, porque vem de drama. Alguém já falou assim, nossa, por que todo esse drama? Que pessoa dramática. O que quer dizer isso? Quer dizer que ela é muito teatral, que ela representa algo. Por isso do drama, certo? O teatro, ele continuou a ser uma importante forma de arte. Então, mesmo tendo surgido lá na Grécia clássica, né, há 300 anos antes de Cristo, nós ainda produzimos muito teatro. Nós ainda fazemos muito isso. E tem muitas características do nosso teatro hoje com aquele teatro produzido no período da Grécia Antiga e da Roma Antiga, né? E ela é uma atividade bastante popular.
Então, nós, embora não encontramos muitas peças de teatro aqui em Foz do Iguaçu para assistir, é uma atividade popular. Durante muito tempo ela foi bastante produzida. Alguém tem ideia do que essa figura aqui desse homem está representando? Ele representa uma das peças mais conhecidas e mais importantes do teatro no mundo, que é Hamlet. Hamlet é uma peça de teatro de um homem chamado William Shakespeare. Shakespeare é um dos maiores dramaturgos do mundo. Então, ele está aí representando. Esse daqui é uma cena em que Hamlet olha para a cabeça, né, para o crânio de uma caveira e diz: ser ou não ser, eis a questão. Então, é uma cena clássica do teatro. Chama-se texto dramático ao texto que é escrito para ser encenado e representado sobre a forma de peça de teatro. Então, nós damos o nome para o texto de teatro de texto dramático, tá? Principalmente. O texto dramático ele é constituído por dois elementos. Isso aqui é bastante importante. Falas das personagens ou diálogos que devem ser ditos pelos atores e indicações cênicas ou didascalhas que informam os atores, o encenador e o leitor sobre os vários elementos que caracterizam a peça. Então, ele é dividido em dois, em falas das personagens ou diálogos e as indicações cênicas ou didascalhas. Tem esse nome diferente também, que informam os atores. Para o ator saber como que ele tem que dizer aquilo, ele precisa ter uma indicação. Então, ele vai falar uma determinada fala correndo, pulando, brincando, chorando. Então, ele precisa dessas informações, porque senão ele não sabe o que é para fazer, tá bom? Ó, cênicas aqui tem esse acento diferente, porque geralmente nós usamos com o chapéuzinho, né? A palavra cênica, mas ela também é encontrada no dicionário com esse acento aqui, principalmente quando está se referindo ao teatro, tá? Então não está errado. Ele pode ser encontrado assim também. Geralmente, o texto dramático contém algumas indicações cênicas iniciais, relativas ao cenário, aos adereços que devem ser colocados em palco e ao vestuário, incluindo maquilhagem, né, ou também chamado de maquiagem, tem esses dois nomes, que cada personagem deve exibir. Então, para aquele ator saber como que vai começar uma determinada cena, é necessário trazer algumas indicações para ele. Ele tem que ficar no centro do palco, do lado do palco, ele precisa começar a peça sentado, ele precisa começar a peça sentado na mesa ou deitado na cama. Então, isso é importante para o ator saber aonde ele precisa estar. E também aonde precisa estar cada elemento, cada objeto. A mesa ela tem que estar no centro, ela pode ficar mais para a esquerda. A cama, ela fica no centro, ela fica no fundo do palco. Então, tudo isso é importante, senão ninguém sabe o que é para fazer. Como que são feitos os diálogos no texto teatral? Agora sim vai ficar um pouquinho diferente das histórias, da narrativa. O diálogo, ele é dividido entre as personagens locutoras e interlocutoras. Ou seja, um personagem fala e o outro responde. Fala e responde, fala e responde. É esse o processo do teatro, né? E esse nome da personagem, ela precisa vir antes da fala. Então, olha o exemplo aqui, ó. Capitão. Capitão é o personagem. Então, todo personagem, ele tem que vir antes da sua fala. Ele precisa estar escrito em caixa alta, tá vendo que tá tudo em caixa alta. 2 pontos. O travessão da fala, tá vendo, ó? E a sua fala. Lembrando que é muito importante a pontuação, né, para trazer sentimento, expressão para o diálogo. Ao longo do texto dramático vão surgindo várias indicações cênicas, colocadas entre parênteses ou em itálico. Então, quando eu quiser colocar uma indicação cênica, como que esse personagem ele precisa estar, qual que é a atitude desse personagem,
eu coloco logo à frente do nome dele, olha só. Então, está aqui o nome da personagem em caixa alta, entre parênteses, uma indicação para o ator que vai fazer o papel do capitão, ó, dá de repente um salto. Então, ele tem que dar um salto de repente, falando essa fala aqui, ó, tá vendo? Está igual a essa de cima, a única coisa que nós colocamos entre parênteses, uma indicação cênica de como que ele precisa estar. 2 pontos, o travessão e a fala do personagem. Entenderam? Então, essa daqui é a forma que fica os diálogos no teatro. As indicações cênicas referentes à representação dão informações sobre a movimentação dos atores em cena, os seus gestos ou as suas expressões. Então, se eu quero dizer que o personagem ele tem que falar algo sorrindo, então eu tenho que colocar o nome do personagem, em caixa alta, abrir o parênteses e colocar diz sorrindo. Fecha parênteses, 2 pontos, travessão e a fala do personagem, certo? Então, olha só. Olha um exemplo aqui de uma cena sendo colocada, tá vendo, ó? Tudo que está em caixa alta é o nome da personagem, tá vendo, ó? Pirata da Perna de Pau é o nome da personagem. Todos os nomes das personagens. Aqui é fala, ó. Terra à vista é a fala desse personagem. Olha aqui embaixo que interessante. A ilha aproxima-se do barco. Por trás da ilha aparece o rei. Tem um aspecto grotesco de rei do carnaval. Isso aqui é uma indicação para que os atores saibam o que tem que ter na cena, o que está acontecendo na cena para eles se organizarem. Tá vendo? Isso é uma indicação cênica. Ó, pirata da perna de pau, todos ao ataque, abordagem. A ilha e o barco chocam. O pirata de espada em punho sai do barco, os 2 vagabundos seguem-no medrosamente. Isso aqui é uma indicação do que tem que acontecer no momento, para que quando os atores forem encenar essa peça de teatro, eles consigam entender como que ele tem que fazer. Entenderam? Então, a indicação cênica, ela pode estar logo depois do nome do personagem, trazendo algumas características e ações daquele personagem, ou ele pode estar assim, entre uma fala e outra, para trazer informações sobre o todo, não só sobre o aspecto que o personagem está, mas o que tem que acontecer com os personagens em cena. Aqui embaixo tem outro exemplo, ó. Tá vendo, ó? Em que há, entre parênteses, uma ação desse personagem específico. Certo? Então, isso daí, também chamado de didascália. Geralmente, o texto dramático, ele divide em cena, sempre que entra ou sai uma personagem, e atos, sempre que muda o cenário. Então, quando sai uma personagem entra outra, nós dizemos que iniciou uma nova cena. E o ato é sempre quando muda o cenário, ou quando fecha a cortina e depois abre de novo. Isso quer dizer que mudou um ato, tá? Beleza, pessoal? Então, basicamente, são essas características que a prof quer trazer para vocês, para responder as perguntinhas que seguem junto com o vídeo, com a videoaula, vocês precisam sempre observar a explicação da prof com relação a como é construído o texto teatral, tá bom? Caso vocês ainda tenham dúvida, lá no livro de vocês tem sobre o teatro também. Tem desde lá da página 40, tem desde o módulo, na verdade. Tem desde o módulo 40, fala sobre texto teatral, na página 7 do livro 4, tá? Então, vocês podem olhar lá para tirar as dúvidas, caso vocês fiquem na hora de fazer a atividade. Beleza? Pessoal, essa é a videoaula da prof. Muito obrigada e não esqueçam de fazer a atividade, tá bom? Um beijo para vocês e até semana que vem. Tchau!